Vamos à palavra do Senhor, amados? Vamos. Convido você a abrir a sua Bíblia agora comigo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a vida de José do Egito. E quero falar de um momento e de algo maravilhoso que aconteceu na vida dele. Gênesis capítulo de número 41, versículo de número 50 ao 52. Aqui José estava com 30 anos de idade e ele acaba de casar-se com uma mulher nobre do Egito e agora ele tem dois presentes de Deus. Além da sua esposa, além da sua família, ele tem dois filhos. E diz assim a palavra de Deus: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Vamos orar? Peça para que Deus fale com você agora. Amado Deus, soberano Pai, fale aos nossos corações. Abençoe, Senhor, todos aqueles que agora receberão a Tua palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente cada vida, cada alma, cada lar, de forma tremenda, de forma copiosa e de forma maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida de José e obrigado pela maneira que o Senhor conduziu ele, que ele se deixou ser conduzido por Ti. Muito obrigado. Eu te agradeço e peço, ó Pai, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da minha mensagem é A Unção de José, que gera Efraim e Manassés. A unção que repousava sobre José gerou Efraim e gerou Manassés. Você vai entender ao longo da mensagem. Durante os meus anos de pregão, aconteceu algo muito interessante que, enquanto eu pensava nessa mensagem, eu me lembrei com muita alegria e com muita felicidade. Lá no pregão, tinham turmas, além das equipes, das corretoras, além dos operadores auxiliares, dos funcionários, é natural que surgiam grupos de afinidades. Então, como o pregão era muito dinâmico e muito criativo, dentro desses grupos de afinidade tinha o Pavilhão 9, e o nome já diz por si, quem entrava lá no Pavilhão 9 sofria um bocado. Tinha a Bomboniere. A Bomboniere eram os garotos filhinhos de papai, ricos e nobres. Tinha também a igrejinha. Tinha a padaria. A padaria era o pessoal que gostava de tomar cerveja e de repente parar nos bares. Então, pessoas mais simples que gostavam de pagode, de samba, então apelidou de padaria. E a igrejinha, porque eram os irmãos, se reuniam os irmãos e muitas vezes esses grupos de afinidade faziam com que tinham lugares específicos aonde esses grupos se reuniam nos horários que não tinham trabalho. Então muitas vezes a gente estava procurando alguém e de repente alguém dizia: o fulano está lá na igrejinha. Eu já sabia onde era. A igrejinha era naquelas imediações. O pessoal está lá na padaria. Lá está no Pavilhão 9. E assim era conhecido. E acontecia algo muito interessante lá na igrejinha,
que era comum nós, servos de Deus, compartilhar o culto, compartilhar como tinha sido a semana, o final de semana. E a gente se alegrava muito em meio a tudo isso. E acontecia algo muito lindo, que era o seguinte, eu não me recordo quem foi, quem começou com isso, mas acontecia algo muito interessante na igrejinha. Se eu não me engano, foi o nosso querido irmão Sérgio Brandão Sena, o Serginho. Certa ocasião, o Serginho chegou, enquanto o irmão compartilhava um texto bíblico, compartilhava um testemunho, ele chegou e colocou a mão e começou a fazer assim, depois passou a mão na cabeça. Aí o irmão ficou até meio incomodado e falou, Sérgio, o que foi? Estou compartilhando algo tão extraordinário. E ele fazia isso com carinho, com respeito, e ele dizia assim para o irmão, amém, irmão, eu quero essa unção para mim. E depois ele fazia isso também sobre ele. E quando ele fez isso a primeira vez, eu não me lembro se foi ele que começou, se foram outros irmãos, isso virou um clichê nosso, virou um hábito. Então quando alguém chegava e, por exemplo, falava uma palavra, tinha um texto, dizia uma máxima, ensinava uma frase, contava um versículo, dava um testemunho, e nós víamos a presença de Deus, porque a presença de Deus ela é contagiante. A presença de Deus ela é maravilhosa. Aquilo que está sobre nós, que está em nós, é transbordado, porque é a graça dele. E então os irmãos faziam esse gesto e começavam, falavam, eu quero essa unção, eu quero, e passavam assim, muitas vezes na cabeça, começavam com a cabeça, depois passavam no corpo. E eu me lembro de episódios em que muitas vezes nós estávamos distantes e de repente nós olhávamos e lá na igrejinha os irmãos estavam fazendo isso. Então saíam outras pessoas já correndo e falavam, tem unção ali, tem unção naquele lugar. E eles já, muitas vezes os irmãos nem sabiam direito o que o outro tinha dito, mas eles chegavam e já passavam a mão na cabeça daquele irmão, nos ombros, nos braços, falavam, eu quero também, eu quero. Qual é a unção que tem? O que Deus está fazendo agora? E aquele momento de reverência, de brincadeira, mas de temor, nos alegrava muito. E eu me lembrei, enquanto preparava essa mensagem, com esse título, A Unção de José, que faz nascer Efraim e Manassés. Então agora eu queria te convidar mais uma vez, a você olhar pelos olhos da fé, olhar mesmo, e dizer para Deus, aonde você está? Senhor, que a unção que repousava sobre o teu servo, José, seja derramada sobre a minha vida. Que a unção que habitava em José venha sobre a minha mente, o meu corpo, os meus sentidos, os meus sentimentos, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, que essa unção que vem do Senhor seja derramada sobre mim agora. Eu digo isso porque eu acredito, irmão, eu acredito, assim como João Batista recebeu a unção e a autoridade do profeta Elias, ele não era Elias, ele não era a reencarnação de Elias, ele recebeu de Deus, do Espírito Santo de Deus, a unção do profeta Elias. Assim como também aqueles que Moisés levantou como líderes, segundo o conselho de Jetro, e quando Moisés ora, Moisés compartilha o Espírito de Deus que estava sobre ele, sobre muitos. Assim eu quero acreditar que a unção que repousava sobre José do Egito pode ser compartilhada sobre você agora, sobre mim. E que essa unção possa gerar sobre a sua vida e a minha vida Manassés e Efraim. Você crê nisso? Diga assim, eu creio, pastor, eu creio. Aleluia. A história de José é uma história linda, é uma história maravilhosa. Eu quero essa unção sobre mim.
E eu quero pegar emprestado esse título e essa lembrança doce e alegre que nos alegrava na igrejinha da Bolsa. E enquanto falo, enquanto prego, eu quero que você seja desafiado de dizer: Deus, eu quero essa unção. Eu preciso dessa unção. Eu necessito. Porque eu sei que não sou eu que te dou. Não é o profeta Elias que te dá. Não é Moisés quem te dá. E muito menos José do Egito. Mas é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Ele é o possuidor do Espírito Santo de Deus. E ele compartilha com todo aquele que crê nele. E eu creio que agora, onde você está, Deus está compartilhando com você essa unção poderosa. José era um jovem que, ao ser traído pelos seus irmãos, aos 17 anos sofreu muito. E agora, aos 30 anos de idade, ele desfruta de toda a sua conquista e de toda a sua dedicação. E ele desfruta por vários motivos, porque nesse texto que acabamos de ler, ele estava com 30 anos. E o que tinha acontecido com ele? Eu falei há pouco que ele tinha casado, que nasceram 2 filhos. Mas um pouquinho antes ele tinha sido nomeado como o governador do Egito. Debaixo de Faraó, ele era a maior autoridade no Egito. E naqueles dias, o Egito era o maior império da humanidade. Ele foi para o Egito vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, aos 17 anos. Sofreu imensamente durante esses 13 anos, mas ele demonstrava na vida dele uma vida de um verdadeiro ungido de Deus. E agora ele estava desfrutando dessa unção de forma visível e notória, e de forma onde a bonança agora estava sendo marcada na vida dele. E esses 2 textos e a citação de Manassés e de Efraim tem um significado muito grande. Porque, como eu disse, ele sofreu muito. A história dele é uma história lindíssima, mas é uma história regada de perseverança, é uma história regada de um sentimento de permanecer, de perseverar, de perdoar e de progredir. José foi esse garoto que não se esqueceu de Deus por nada. Mas ele ao mesmo tempo venceu porque ele teve Deus como seu tudo. Mas ele sofreu muito, talvez que nem você está sofrendo. Sofrendo por causa desse momento que passamos, sofrendo por causa da vida, quem sabe sofrendo por causa da doença, ou quem sabe por causa da escassez. E agora ele comenta algo lindo no significado do nascimento dos 2 filhos. Manassés significava: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. De todo o meu sofrimento, porque aos 17 anos ele foi vendido, foi traído pelos seus próprios irmãos, foi vendido como escravo para mercadores, e esses mercadores agora o levam para o Egito. Ele era um hebreu, e agora o levam para o Egito, e lá Potifar compra ele, e ele se torna um escravo na casa de Potifar. E depois de um bom tempo, ele tem um privilégio imenso de ter sido colocado na casa de Potifar como principal mordomo. Mas a esposa de Potifar foi e quis ter intimidades com ele. E porque ele negou isso, ela se revoltou e mentiu. E ele, mais uma vez, foi golpeado pelo destino. E agora Potifar o lança no cárcere no Egito. E lá no cárcere no Egito ele estava preso, mas ele não desistia de Deus. E lá no Egito o carcereiro viu que ele era alguém diferente e o deu a ele a prisão para que ele administrasse, para que ele pudesse ajudar, mesmo sendo um escravo. E vieram 2 pessoas da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. E eles têm sonhos, e então ele interpreta os sonhos. Mas o que acontece? O sonho que ele interpretou se cumpriu. O copeiro volta para a corte de Faraó, e o copeiro tinha demonstrado que iria ajudá-lo, mas o copeiro também se esqueceu dele. 2 anos se passam, e Faraó então tem um grande sonho.
O sonho de Faraó era que o mundo teria 7 anos de fartura e depois teria 7 anos de muita fome. Foi dado 2 sonhos para Faraó. E nesses 2 sonhos, Faraó se perturba, se angustia, chama os seus magos, chama os seus líderes religiosos para interpretar o sonho, que é os sonhos dos trigos vigorosos e saudáveis, e de repente trigos feios e ruins que engoliam os trigos bons e saudáveis, e de vacas fortes e gordas, e de repente mais outras vacas magrelas e secas que engoliam as boas. Isso atormenta Faraó. E o copeiro, ouvindo Faraó, fala: olha, eu tive uma experiência 2 anos atrás, que o Senhor me lançou junto com o copeiro, o padeiro, e lá estávamos e eu sonhava, e houve um rapaz que interpretou os sonhos. E aí Faraó manda chamar José. E José interpreta os sonhos, dizendo que os 2 sonhos de Faraó eram um só significado. Sobre a terra viriam 7 anos de muita fartura, e depois dos 7 anos viriam 7 anos de muita privação. E ali então José deu toda a dica para Faraó como ele deveria administrar, como ele deveria fazer, poupando ano a ano nos dias de abastança, para quando viesse a fome ele tivesse armazéns abençoados para poder sanar a fome do Egito e de muitos outros povos. E ele concluiu dizendo: olha, rei, escolha um homem sábio e prudente para fazer essa gestão. E o rei então diz: é você esse homem. E então o nomeia sobre o Egito. Depois de 13 anos de muito sofrimento. Eu não disse, mas ele era o filho predileto de Jacó, seu pai. Jacó tinha 11 filhos, com ele 12. E algo muito ruim aconteceu. Os 10 irmãos de José, que já eram crescidos, pegam José e traem José. José era um garoto predileto do seu pai, porque José falava a verdade, José contava as coisas como era, e os seus outros 10 irmãos eram maldosos e perversos. E um dia, enquanto ele foi olhar e ver e fiscalizar os seus irmãos com inveja e com amargura, tentam matá-lo e depois acabam não matando, e depois jogam ele numa cisterna, e para que não tivessem que matá-lo, vendem ele ao Egito. E dissimulam ao pai que uma fera do campo tinha matado José. Jacó chorou muito, muito, muito a morte do seu filho, pensando de fato que uma fera do campo tinha matado ele. Esse é o resumo da vida de José. José vai para o Egito e 13 anos se passam nessa sua peregrinação. E é por essa razão que ele faz uma declaração, dizendo que o filho mais velho se chamaria Manassés, porque Deus me fez esquecer o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Tudo aquilo que ele, nas suas incógnitas, nas suas dores, não sabia uma resposta, ele agora, com o Manassés, ele está dizendo: Deus me fez esquecer. Não é amnésia, é cura na alma. É poder viver sem se arrastar para trás. É poder viver sabendo que a vida lhe foi difícil, mas que Deus estava curando ele. E ele também chama o segundo filho dizendo Efraim, porque Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. 13 anos de sofrimento. Sofrimento pela lembrança do passado. Sofrimento pelo abandono e traição de seus irmãos, sofrimento na casa de Potifar, sofrimento pelo esquecimento do copeiro, sofrimento sobre sofrimento, mas ao mesmo tempo ele não desistia, ele não desanimava. Talvez você diga assim: pastor, mas como ele conseguia fazer tudo isso? Como ele conseguia ter tamanha façanha? Como ele pôde realmente prosperar na terra do sofrimento? Como ele pôde se esquecer? Eu quero hoje te dizer que eu acredito de todo o meu coração que José, o segredo de José estava porque ele vivia o seu presente intensamente
na presença do Senhor. José respirava Deus. José se alimentava de Deus. José era alguém sedento por Deus, que meditava constantemente nos ensinos de Deus. José temia, tinha aquele temor e tremor diante de Deus o tempo todo e vivia tudo o que sabia do seu Deus, tudo o que tinha aprendido dos mandamentos de Deus. Mandamentos esses, diferente de nós, porque para José, os mandamentos dele eram apenas orais. Nós temos os mandamentos escritos. E eu quero nessa noite falar com você sobre esse fato, essa unção poderosa, essa unção que nos liberta do passado, nos liberta do presente, nos liberta do sofrimento, nos prospera no meio do sofrimento, nos cura das mazelas e das dores. Eu quero acreditar que Deus pode te dar uma vida assim, pode me dar uma vida assim. E tudo isso não começou por acaso. José tinha a lei de Deus na sua alma, a revelação oral de Deus, porque até esse momento, querido, a Bíblia ainda não tinha sido escrita. José, eu gosto de chamá-lo de 4 patriarca, ou o patriarca dos gentios. Ele só sabia de Deus por meio daquilo que o seu pai, Israel ou Jacó, tinha ensinado. Até então, ele fazia valer tudo isso. E José é a prova de que o meio não é maior do que as nossas próprias escolhas. José foi traído pelos seus 10 irmãos, porque o seu irmão Benjamim era bem pequenino. Ele foi traído pelos seus 10 irmãos. Ele não se deixava se corromper pelos seus 10 irmãos. Lá na casa de Potifar, ele não se rende à esposa de Potifar. Talvez Potifar nunca soubesse disso, mas ele se mantém como um filho de Deus. No cárcere, mais uma vez, sofrendo pelo que ele não tinha cometido, ele não se revolta contra o copeiro, porque de fato o copeiro o esquece. O copeiro foi salvo e o copeiro recebeu vigor e ânimo por causa da interpretação do sonho dele. Mas ele não se revolta nem contra Deus, nem contra a vida. Ele aceita. José é a prova de que o meio não é maior do que as nossas próprias escolhas. José é a prova de que é possível viver debaixo dessa unção de Deus o tempo todo, em cada momento. Seja ele no sofrimento, seja ele na adversidade, porque muito em breve Deus permitirá com que a gente seja curado ou que a gente prospere. Acredite nisso, meu irmão. E eu quero usar aqui a vida de José do Egito para a gente poder refletir um pouco sobre 4 coisas que eu noto que ele fez durante a sua vida toda, mas em especial, do momento em que ele foi traído pelos seus irmãos, até depois, quando ele se torna governador do Egito, e depois também quando ele recebe a bênção de casar-se, ter esses filhos, e na maneira em que ele escolhe viver até o final da sua vida. Eu acredito que 4 coisas, pelo menos, marcaram a vida dele. A primeira é a perseverança. A segunda é a permanência. A terceira coisa é saber perdoar. E a 4ª coisa é prosseguir. José, ele não se tornou um grande administrador do governo de Faraó simplesmente porque lhe foi dado uma grande chance. Ele já era um administrador na casa de seus pais. Ele já era essa pessoa visionária, apaixonada por Deus e uma pessoa realmente brilhante, na semelhança de um grande diamante. Ele já era diferente dos seus 10 irmãos.
E ele exercita essa grandeza em cada momento da sua vida. Porque quando ele vai para a casa de Potifar, ele se torna um administrador. Quando ele vai para o cárcere, ele se torna um administrador. E quando ele está no Egito, ele somente consolidou aquilo que ele era. Certa ocasião, eu me lembro de uma das maiores lições da minha vida e eu aprendi com José. Eu me lembro que eu passei por uma dificuldade muito grande no meu emprego. E eu me lembro que num dado momento eu tive uma revolta muito grande contra aquela situação e contra aquela circunstância. E eu estava lendo a Bíblia e eu estava lendo a vida de José. E quando eu lia, o Espírito Santo de Deus derramou uma luz sobre o meu coração, dizendo algo dessa forma: filho, administre o caos, administre a dificuldade, administre os momentos difíceis em que você está passando e sofrendo. Porque qualquer um pode administrar os bens quando está próspero, quando está com abundância de recursos. Qualquer pessoa mediana faz isso. E qualquer tolinho também faz. Mas somente pessoas especiais sabem gerir no caos. E eu me lembro que essa palavra vinda de Deus ao meu coração fez toda a diferença no meu posicionamento, na maneira em que eu reagi às circunstâncias. Foi como se Deus derramasse uma unção poderosa, como eu creio que está derramando sobre você agora. Filho de Deus, filha de Deus, administre o caos. O Espírito Santo de Deus derramará essa unção sobre você, no sofrimento que você está passando. Quem sabe sobre o seu passado, ou quem sabe sobre a dificuldade de finanças ou de recursos, porque Deus fará com que você desfrute de nascimento de Manassés e de Efraíns, curas do passado e de prosperidade aonde você sofre, porque é a unção de Deus quem nos ajuda. Creia nisso. E aqui José, em primeiro lugar, ele perseverou. Essa administração gigantesca era uma administração que ele fez isso o tempo todo sobre todas as dificuldades. Ele foi perseverante. Ele foi perseverante sendo diferente dos seus irmãos. Ele foi perseverante durante os 13 anos no Egito. E ele se manteve perseverante. Agora, aos seus 30 anos, celebrando a Deus. Olha que fantástico. Ele foi grato. Ele prestigiou a Deus a sua conquista. Ele não dizia para ele mesmo que aquela virtude era uma virtude dele, mas era uma virtude de Deus nele. É a virtude do Espírito Santo sobre ele. Aleluia! E ele então prestigia o nome dos seus 2 filhos com a declaração de Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. O sofrimento veio, mas Deus deu o livramento. Deus me deu a cura. Talvez você está precisando de cura. Creia que Deus pode te dar cura. Creia que Deus pode te fazer prosperar. Deus não se esqueceu de nós. Deus pode. José estava aqui declarando a sua adoração quando ele estava com 30 anos, e o versículo seguinte mostra: assim chegaram o fim dos 7 anos de fartura. Ou seja, agora passa-se os 7 anos de fartura, ele já está com 37 anos e ele se mantém e se condiciona perseverando ainda da mesma forma. Ele era uma pessoa perseverante, ele escolheu um caminho e ele não saiu desse caminho. Guarde isso no seu coração. Segundo lugar, ele permanecia. Ele era alguém que permanecia no quê, pastor? No seu propósito. Ele permanecia na sua vocação. Ele foi aquele que podemos citá-lo como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mesmo com a dificuldade da seca, mesmo com a dificuldade da traição, mesmo com tantas dificuldades, ele não
desistiu do Senhor. Ele permaneceu no propósito de Deus. Em segundo lugar, ele permaneceu no propósito de Deus. Ele era alguém decidido nos propósitos. Enquanto ele estava na casa dos seus pais, ele tinha sonhos e visões, ele compartilhava com o pai, com a mãe, com os irmãos e mesmo com a crítica de todos, ele permanecia no propósito. Qual era o propósito dele? Obedecer a Deus, amar a Deus e confiar no que Deus estava falando com ele. Ele continuou assim nos seus dias de sofrimento. Porque talvez você me pergunte, o que fez ele na casa de Potifar não ter se tornado o pior escravo e sim o melhor? O que fez ele lá no cárcere ter se tornado o prisioneiro mais brilhante e não o pior? É porque ele permanecia no propósito. Ele sabia que Deus estava na frente dele, que Deus tinha um plano com ele, que ele não era um aborto da história, mas que ele estava vivendo debaixo da poderosa mão de Deus. E por isso, ele continuou assim, mesmo sendo traído pelos irmãos, traído por Potifar, pela esposa de Potifar, sendo esquecido pelo copeiro, mas ele permanecia no propósito. E ele se mantinha nesse propósito, porque agora, como próspero e abençoado, como governador do Egito, ele não se ensoberbeceu, ele se manteve firme no propósito. Administrou fielmente, cuidou e manteve-se assim até o final da sua vida. E ele sonhava tanto com a sua história, sonhava tanto com o seu povo, que ele chegou para os seus próprios irmãos e disse assim: irmãos, um dia o nosso povo voltará para Canaã e eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. Me prometam, meus irmãos e descendentes dos meus irmãos, porque eu nasci para ser sepultado em Canaã. O Egito não merece os meus ossos mortais. O Egito merece o meu amor, o meu trabalho e a minha dedicação, porque Deus me separou para ser o quarto patriarca nesse Egito. O patriarca dos gentios. Mas eu vim de Canaã e o meu coração está em Canaã. Então me prometam que um dia, quando nós voltarmos para a casa dos nossos pais, na terra dos nossos antepassados, na terra que mana leite e mel, como Deus deu a Abraão, prometam que vocês levarão os meus ossos. José permaneceu no seu propósito de filho de Deus, de habitante de Canaã, de apaixonado pelo Deus de Abraão. Aleluia! E ele tinha uma característica maravilhosa. Em terceiro lugar, qual era a característica linda dele? Ele era alguém que sabia perdoar. Ele sabia se perdoar e perdoar aqueles que estavam ao seu redor. E sabia também, se assim eu posso dizer, compreender as circunstâncias que atingiam a ele. Tem coisas, amados, que podemos fazer. Tem coisas que não podemos fazer. Tem coisas que podemos resolver e tem coisas que não podemos. A traição dos irmãos dele, ele não podia fazer nada. A traição com relação dos irmãos e o destino que o aguardava, ele não podia fazer nada. Tem vezes que a gente pode se perdoar, tem vezes que a gente pode perdoar as pessoas ao nosso redor, mas tem vezes que as circunstâncias nos enganam, nos frustram e nos traem de uma forma em que nós não temos uma resposta. Mas ele sabia lidar com tudo isso e ele demonstra esse perdão na vida dele como um ponto alto. Ele demonstra isso quando ele cita que Deus fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa do seu pai. Ele não estava se dirigindo necessariamente ao seu pai. O pai dele não podia fazer nada. Mas ele estava dizendo dos irmãos dele. Quem sabe, vamos hipoteticamente imaginar um quadro que os irmãos um dia fossem lá para o Egito, logo depois do 2º ano, em que ele estivesse escravo lá e se retratasse. Hipoteticamente.
Talvez ele perdoasse, sim, claro, mas por que eu estou dizendo isso? Isso não aconteceu, mas dentro dele ele liberou perdão. Existe uma coisa muito linda, irmãos, que é liberar perdão, que é viver desprendido do passado daqueles que nos ferem ou nos causam males. E aqui o texto diz que ele se esqueceu de todo o sofrimento e de toda a casa do seu pai. E quando ele fala sofrimento, foi aquele lá atrás, causado pelos seus irmãos, mas aquele também gerado por Potifar. Sim, Potifar. Porque agora, imagine você, hipoteticamente, vamos imaginar uma segunda cena. Possivelmente, Potifar estava vivo, quando de fato ele se torna governador do Egito. E ele poderia agora então fazer uma reunião com Potifar, e poderia agora falar com a esposa de Potifar. E quem sabe com o copeiro que se esqueceu dele. E poderia nessa reunião dizer para eles, olha, ô Potifar, lembra daquela ocasião que eu disse que a sua mulher, ela era assanhada e que ela que fez aquilo comigo e você não confiou em mim? Pois é, agora você sabe que eu fui colocado como segundo do Egito. Então eu quero resolver assim, assim e assado. E ali poderia punir Potifar, poderia punir aquela mulher, porque ele era o segundo do Egito. E o copeiro? O que ele poderia dizer para o copeiro? Copeiro, vá para o calabouço, copeiro. Porque como pode você ser tão ingrato? José era tão resolvido, amados. Lendo a história, e eu te deixo aqui como uma lição de casa, lendo a história, depois desses 7 anos de prosperidade, veio 7 anos de tribulação. Quem vai comprar comida junto ao governador do Egito? Os irmãos de José. Os irmãos, aqueles 10 irmãos que o venderam, porque Benjamim Jacó não deixou ir. Porque agora Benjamim era a rapa do tacho de Jacó e a lembrança do irmão que tinha partido. E durante esses 13 anos que ele esteve como escravo no Egito, e mais 7, ou seja, esses 20 longos anos, os irmãos dele não tinham se arrependido ainda. E nunca tinham falado a verdade para o pai. Mas lá no Egito, eles passam momentos difíceis com o próprio José, e José os testa para ver se eles estão realmente arrependidos. E num dado momento, José se revela a eles, e José chora com eles, e José os perdoa. Aleluia! Notem que esse grande perdão que José deu lá na frente não começou ali naquele momento, nasceu lá atrás, nasceu dentro dele, nasceu na caminhada dele, nasceu nos episódios dele, nas circunstâncias em que ele compreendia e que não compreendia, mas ele escolheu perdoar. A unção de José que faz nascer Efraim e Manassés, ela vem sobre nós quando aprendemos a perdoar. E agora, em quarto lugar e último lugar, ele prosseguiu. Ele prosseguiu crescendo no seu temor e nos seus grandes ideais. José é essa pessoa que, se ele vivesse 150, 200 anos, ele cresceria, ele expandiria. Ele não tinha limite, ele era essa pessoa que evoluía. Ele tinha essa ambição de vencer e de viver, em meio a tudo, em meio a qualquer situação. É fascinante isso nele. Deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Uma diferença muito significativa entre ambição e ganância. A ganância é, eu quero ter tudo o que é de todos, a qualquer custo, e não me importo de quem seja. Isso é ganância. Ganância não tem nada a ver com ambição. A ambição é, eu quero me tornar o melhor de mim mesmo. Eu quero ser e expandir o máximo do meu potencial, o máximo da minha existência e frutificar da melhor e da forma mais poderosa. Isso é ambição. José é essa pessoa. É essa pessoa
que tem essa santa ambição de crescer com Deus, de crescer na vida e de prosseguir crescendo diante de Deus e diante de todos. Eu quero deixar aqui esses 4 tópicos, porque eu acredito de todo o meu coração, que aquela cura que veio a ele de Manassés e Efraim, dessa unção que repousava sobre ele, só repousava sobre ele, porque de fato ele escolheu, sim, perseverar, permanecer, perdoar, progredir. Ele conseguiu se esquecer do passado, do sofrimento, e ele conseguiu prosperar. E eu acredito que essa mesma graça, essa mesma unção, Deus tem para mim e Deus tem para você. De uma vida sem peso, sem culpa, de uma vida sem rancor, de uma vida livre de tudo e de todos, e de uma vida que Deus possa nos fazer prosperar nos piores cenários e prosperar ao ponto da gente desfrutar de coisas tremendas e de celebrar o nascimento de muitos Efraíns e Manassés. E uma coisa que me fascina na vida desse grande José é porque dentro das tribos de Israel, das 12 tribos, Efraim e Manassés, no dia em que Jacó vai dar a bênção, Jacó dá a bênção para Efraim e dá a bênção para Manassés, trazendo esses 2 filhos de José, agora como parte da sua linhagem. Então José é essa pessoa que recebe uma unção dobrada, e na bênção, quando também Deus, por meio de Jacó, abençoa José, Jacó cita que ele é uma árvore frutífera, abundante, onde os seus galhos caem nos terrenos dos vizinhos, nos campos dos vizinhos, e esses vizinhos são abençoados. Tamanha foi essa grandeza desse homem, tamanha foi o brilho do diamante que ele era, porque ele era alguém que perseverava, permanecia, perdoava, e ele era esse diamante de Deus, que fique bem certo, que não tem luz própria, mas ele era esse diamante especial, que reluzia a luz do Mestre. É isso que Deus faz com a nossa vida, é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Quando pedimos, Deus, eu quero a unção do Senhor, a unção do Santo Espírito de Deus sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu ser. A mesma unção que repousa sobre José, que ver nascer Efraíns e Manassés, que ver Deus curar da culpa, do passado, do rancor, do sofrimento e prosperar no meio do sofrimento, e se manter fiel até a morte. Saiba que Deus vai fazer isso na tua vida. Basta você crer, basta eu crer. E Deus vai fazer com que a luz dele brilhe por meu intermédio, pelo seu intermédio. Nós não temos a luz própria. A luz é dele. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da vida. Ele é o autor do universo. E se a gente brilhar, é porque a gente só está reluzindo aquilo que ele é. E hoje a gente está aprendendo aqui com um irmão que era um diamante ungido e que reluz graça, reluz perdão, reluz perseverança, reluz um desejo de uma santa ambição. Que a gente possa glorificar a Deus pela vida de José do Egito e pedir: Senhor, derrama sobre mim essa unção. Eu gostaria agora de, nesse momento de oração, de você imaginar como o nosso irmão lá da bolsa fazia, da igrejinha. Passa para mim, Senhor, passa para mim essa unção na minha alma, curando o meu passado, curando o meu presente e realmente fazendo com que o teu nome seja glorificado. Derrama sobre mim essa unção,
essa unção que repousava sobre José, essa unção que ele fazia valer e que ele não se corrompia por nada nem por ninguém. Senhor, derrama sobre mim. Eu tenho certeza que Deus ouvirá a nossa oração. Eu deixo essa palavra para você e quero orar agora. Eu quero orar com você. Peça para Deus agora. Derrama, Senhor. Derrama da tua unção sobre a minha vida. Dessa mesma unção que estava sobre José. Para que eu seja curado. Para que eu me esqueça de todo o sofrimento. De todas as áreas que me faz padecer. E para que eu prospere sobre esse sofrimento. E siga os passos de José. Porque ele foi um grande servo de Deus. Ele foi esse grande diamante. E eu tenho certeza que eu e você seremos pedras preciosas nas mãos de Deus. Ore comigo. Senhor, eu deixo essa palavra ao teu povo e peço a tua bênção. Senhor, assim como o Senhor foi com José, seja com cada um de nós. Glorifica o teu nome e nos ensina, Senhor, a perseverar. Sim, Senhor. Sim, nos ensina a perseverar sobre as dificuldades. Nos ensina a permanecermos nos propósitos sagrados e nos propósitos dignos. Ensina-nos a perdoar todos os nossos devedores e todos que têm nos ofendido e nos auto-perdoarmos também e compreendermos melhor as situações. E ensina-nos a prosseguir, sim, sim, sempre, com esse santo desejo de crescer, de evoluir, de aprimorar, porque, Senhor, queremos simplesmente reluzir a Tua glória, a Tua honra e a Tua majestade. Derrama, Senhor, essa mesma unção que repousava sobre José, que ela repouse sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, porque sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer algo novo e maravilhoso na nossa vida. Cura essa alma que está sofrendo tanto, quem sabe pelo passado, quem sabe pelo momento difícil que está vivendo, e prospera sobre o teu povo. Sim, nesse momento de caos, faça com que os meus irmãos e irmãs, faça com que os nossos parentes, faça com que os nossos amigos e todos que estão ouvindo essa palavra, faça com que eles sejam administradores do caos extraordinário, para que possamos construir o que o Senhor deseja para nós e fazermos com que a Tua luz brilhe dentro de nós e aonde chegarmos, para a honra, glória e louvor do Teu nome. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, e é assim que eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Copie a vida de José. E a sua vida vai ser uma síntese de unção, onde nascerão muitos Efraíns e Manassés. Amém? Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a igreja. Temos orado muito por vocês.